Meus irmãos, o evangelho de hoje pode ser chamado a vocação frustrada do jovem rico ou o perigo da riqueza. E está no capítulo 10, a partir do versículo 17. Começa dizendo que é, quando Jesus saiu a caminhar, coloca o caminho em cena. E você sabe que o evangelista São Marcos trabalha com maestria o simbolismo. Quando ele coloca o caminho, ele está aqui evocando uma parábola muito importante de Jesus, a parábola do semeador. E aqui é um mau prenúncio. Você sabe que a semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Nesta parábola, Jesus diz o seguinte, interpretando esta parábola, que as aves do céu simbolizam os demônios, que não permite que a palavra de Deus sequer germine. E já é um prenúncio de que as coisas não vão se sair bem e que a palavra de Deus não vai conseguir germinar no coração deste indivíduo. Porque o evangelista Marcos não diz que é jovem, apresenta alguém, um anônimo. Quem fala que é jovem é o evangelista Mateus, que tem uma passagem duplicata desse texto. Olha, como se trata de um anônimo, é proposital, porque não é um indivíduo específico, João, Maria, mas ele representa um tipo humano. E por que não dizer também uma faceta da personalidade de cada um de nós? Ele vai se ajoelhar diante de Jesus. É também uma coisa importante a ser analisada, porque apenas mais dois indivíduos fazem isso no Evangelho de Mateus: o leproso e o endemoniado de Gerasa. Ora, você sabe que a lepra é uma doença terrível e que tem como punição naquela época o isolamento social. A pessoa era expulsa da cidade, do convívio. E você sabe que uma das características desta doença é que a pessoa não sente dor, se torna insensível. Então, se aparecer uma mancha no corpo, você pôr uma agulha, não sentir nada, pode ser que seja lepra. Então, veja bem, esse indivíduo, ele está enfermo, mas a doença dele não é a lepra física, é uma doença espiritual, insensibilidade. E o leproso faz paralelo também com ele, no seguinte sentido, porque o leproso vai desumanizar a pessoa, vai transformar a pessoa em bicho, e também vai excluir a pessoa do convívio social, impossibilitar o convívio social. E ele está cometido de um demônio chamado avareza. Por isso, então, ele não consegue viver em fraternidade com os outros. Vamos lá. E ele vai perguntar para Jesus: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ora, preste atenção. No grego ele vai perguntar o que devo fazer. Olha o verbo fazer. Primeiro ele é rico, agora o verbo fazer. E ele fala herdar, porque ele tem uma visão comercial da relação com Deus. Para ele, Deus é aquele que primeia, é aquele que retribui. E veja só que ele está angustiado porque ele é muito rico. E a riqueza traz todas as coisas desse mundo que você quer, todos os prazeres desse mundo estão disponíveis por causa da riqueza, mas ele está preocupado em ter a vida eterna, porque ele sabe que essa opulência não vai durar para sempre. Olha como Jesus faz. Jesus diz para ele primeiro, né? Por que me chamas bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Aqui, você sabe que existem muitas correntes cristãs que se dizem cristãs, mas não aceitam a divindade de Jesus. E eles pegam esse versículo isolado da Sagrada Escritura para dizer: olha aqui, Jesus está dizendo que ele não é Deus, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está fazendo uma provocação. O que ele quer saber se o jovem sabe se ele é Deus. Por isso que ele chamou ele de bom, ele se prostrou diante dele. Aí, olha a resposta que Jesus dá.
Tu conheces os mandamentos? Mas ele cita apenas os mandamentos que falam da relação do homem com o outro, a relação interpessoal. Porque os judeus acreditavam que a Torá, os 10 mandamentos da Torá, eles foram escritos em 2 tábuas. Numa dessas tábuas foram escritos os mandamentos relacionados a Deus. Na outra tábua, os mandamentos relacionados ao próximo. E eles dividiam em 5 e 5. Nós, católicos, dividimos em 3 mandamentos relacionados com Deus e 7 relacionados com o próximo. A divisão deles era diferente. Mas veja que Jesus lançou mão apenas da 2ª tábua da lei. Por quê? Será que o amor a Deus não é importante? Sim, vem em primeiro lugar. Mas acontece que o amor a Deus passa pelo amor ao irmão. Quem reflete muito bem a respeito disso é São João, que fala sobre o amor. Ele fala: quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso. Como que você pode amar a Deus que você não vê, se você despreza seu irmão que você vê? Então o amor a Deus passa pelo amor ao próximo. E daí ele vai responder que ele tem observado isso desde a sua juventude. Então veja, se trata de um judeu piedoso, que confia na Torá, mas ele tem dúvida se ela vai ser suficiente para ela. A Torá garante prosperidade neste mundo, mas será que ela vai conseguir vida eterna? Bom, aí Jesus Cristo, ele vai, e como ele respondeu que tem feito isso desde a sua juventude, aí Jesus vai olhar para ele com amor. No grego ele usa um verbo, emblepsas, que é olhar por dentro, em interior, né? E veja só, aí o que acontece? Jesus vai chamá-lo para o seu seguimento próximo. Aí quando ele diz assim: uma só coisa se te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Esse chamado vocacional de Jesus, ele não vai responder afirmativamente. Por quê? O texto diz que ele vai se encher de tristeza e ir embora porque ele era muito rico. Mas aí continua, Jesus vai ficar sozinho com os discípulos e Jesus vai dizer assim: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Isso aí vai causar uma confusão nos discípulos. Os discípulos vão ficar pensando como é que o rico não entrar no reino de Deus? Porque a crença antiga era que a riqueza era sinal de bênção. Veja, todos os patriarcas, começa por Abraão, Moisés, todos eles foram muito ricos. E os reis de Israel foram ricos. Então a riqueza para o judeu, na época de Jesus, era considerada um sinal de bênção divina. É por isso que os discípulos ficaram confusos e admirados. Aí Jesus Cristo vai insistir novamente, vai repetir. E ele vai, vai lançar mão de uma imagem. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Aqui é interessante que na Idade Média eles citavam, São Tomás de Aquino citava Santo Ambrósio. Santo Ambrósio faz uma leitura esplêndida desse simbolismo. Você sabe que a cidade de Jerusalém, como todas as cidades antigas, eram muradas. E tinha várias portas. Quando anoitecia, eles trancavam as portas. E diz que numa dessas portas existia uma porta chamada Buraco de Agulha, que era uma portinhola, mas que lá só cabia um camelo de joelhos. Então, pense bem. Você vinha, se você fosse um mercador, se você quisesse entrar na cidade, você tinha que descarregar o camelo e o camelo passava sem a bagagem. É a imagem de que no céu ninguém vai levar bens materiais. Então é preciso que você saiba usar os bens materiais para fazer o bem. Dizem que a arqueologia nunca encontrou essa porta, não tem nada documentado,
mas não deixa de ser válida essa leitura e preciosa. O que convém a gente notar é que, no fundo, esse episódio quer nos alertar para o perigo da gente confiar nas riquezas. Santo Agostinho dizia: nós devemos servir unicamente a Deus, mas servir-se da riqueza para servir a Deus. Usar os bens que passam para conquistar os bens que não passam. Amém.